concurso, se o funcionário solicita e o particular paga, é o funcionário que solicita, que é a pergunta do colega, e o particular paga. O funcionário comete corrupção passiva. E o particular? Pois é, o particular, para espanto geral da nação, não comete crime algum. E se o entendimento majoritário, sobretudo para a prova de concurso, embora eu não recomende essa experiência em casa, não teste isso em casa, porque não é alguma coisa mansa e pacífica, e você, se resolver entrar nesse jogo, pode ter consequências negativas. Aliás, mesmo do ponto de vista da cidadania, é claro que eu desaconselho veementemente atender à solicitação do corrupto, porque é claro que isso alimenta a corrupção. Depois a gente não pode se queixar, né? Se a gente alimenta a corrupção, depois a gente fica sem moral para reclamar da corrupção. Mas o fato é que, juridicamente, o particular que apenas atende à solicitação e paga, não comete crime algum. E você sabe por quê? É porque não existe essa tipificação na lei. A lei, no artigo 333, não tem o verbo pagar, entregar. Ela tem o verbo oferecer. Mas oferecer exige, ou oferecer, induz a uma ideia de iniciativa, de fazer a oferta, e não de simplesmente pagar ou entregar. Então é isso. Se o funcionário público solicita e o particular apenas paga, entrega, o funcionário responde por corrupção passiva e o particular não responde por crime algum. Tudo bem? Então, vamos lá para a nossa próxima pergunta. Professora Patrícia, se o funcionário público deixar de praticar ato de ofício em favor de atendimento a um grande amigo, isso seria prevaricação ou seria corrupção? Olha só, uma pergunta bem bacana para concurso público. Eu vou contar um pouquinho da minha experiência como advogada no dia a dia, na prática. Eu nunca vi, na minha vida prática de advogada, nunca vi ali no meu escritório, nunca vi nenhum delegado enquadrar a conduta em corrupção passiva privilegiada. A cultura da prevaricação é tão forte que todo delegado, quer dizer, é direto no 319, direto na prevaricação. Então, se isso acontecesse na prática, se isso acontecesse de verdade, eu sou capaz de apostar que o termo circunstanciado, não é isso? Tanto a prevaricação quanto a corrupção privilegiada são infrações de menor potencial ofensivo, que o termo circunstanciado seria lavrado na prevaricação. Mas de verdade verdadeira, o certo seria corrupção passiva. Porque lembra que na prevaricação é preciso que eu atue motivada por interesse ou sentimento pessoal. Enquanto que no caso aqui do exemplo, no caso exemplificado, eu estou atendendo ao pedido de um amigo. Atender a pedido ou influência de outrem é corrupção passiva privilegiada. É claro que no frigir dos ovos, no andar da carruagem entre mortos e feridos, não vai dar muita diferença, porque a pena de ambos os crimes é idêntica, são ambos crimes de menor potencial ofensivo, muito parecidos em tudo. Então, no final, ninguém vai dar muita bola, né? Você pode me perguntar, mas Patrícia, qual que é a jurisprudência? O que o Supremo acha disso? Isso nem chega no Supremo, são infrações de menor potencial ofensivo. Nunca teve grande discussão sobre isso, até porque as penas são idênticas. Mas o fato é que faz toda a diferença na hora de marcar o xizinho na prova de concurso público. Então, se cair essa pergunta para você, saiba que atendendo a pedido ou influência de outrem é corrupção passiva privilegiada e não prevaricação. Legal? Bora para a próxima. Vamos lá. Professora Patrícia, quando o funcionário público exige uma vantagem e o particular, depois de uma semana, paga, quando é que o crime se consumou? Essa pergunta, além de ter um interesse acadêmico, quando é que se consuma o crime de corrupção passiva, tem também uma importância prática. Por quê? Porque nós sabemos que o flagrante, a prisão em flagrante, só pode acontecer no momento em que o crime está se consumando, ou acabou de se consumar, no caso do flagrante impróprio, mas, enfim, é preciso ainda a situação de flagrância, flagrare.
Muito bem, quando é que se consuma? Eu, funcionária pública, solicitei uma vantagem indevida. Você, particular, resolveu me pagar, mas disse, olha, eu estou sem grana agora, vou pagar na semana que vem. E aí, quando é que o crime se consumou? Foi quando eu pedi ou foi quando você pagou? Pois é, o crime tem 3 verbos, solicitar, aceitar promessa ou receber. Claro que quando eu recebo, porque foi você que me ofereceu, o crime se consuma com recebimento. Quando eu aceito a promessa, porque você me prometeu, o crime se consuma com essa aceitação. Mas quando eu solicitei e depois você me pagou e eu recebi, o crime já estava consumado com a solicitação. E aí, com o recebimento, ele não pode se reconsumar. Né? Um crime não pode ter 2 momentos consumativos. Ou ele é um crime permanente, cujo momento consumativo se prolonga no tempo, se protrai no tempo, ou ele já estava consumado desde a primeira conduta. O resto foi o que nós chamamos de mero exaurimento. É mero exaurimento o recebimento. Portanto, a consumação se deu lá no momento da solicitação. No momento em que o funcionário público solicitou, o crime estava devidamente consumado. O momento do recebimento é mero exaurimento. Tá certo? Então, foi aí que o crime se consumou e é aí que poderia haver, se fosse o caso, a prisão em flagrante. Legal? Vamos para a próxima pergunta? Professora Patrícia, se o funcionário público, além de solicitar a vantagem, viola o seu dever funcional, isso tem alguma relevância na tipificação da conduta? Pois é. Veja bem, vamos voltar a essa questão que é uma questão muito importante. O crime de corrupção, do mesmo jeito que o crime de concussão, é um crime que nós chamamos de crime formal. O que é o crime formal, hein? Ah, é um crime que tem uma forma. O que é isso, crime formal? Não, crime formal, como alguns sabem, o crime formal é aquele crime que se consuma com a mera conduta, mesmo que não haja o resultado pretendido. Então, lembra que é aquele crime em que o agente prevê, ele deseja um resultado, ele visa um resultado, mas o crime se consuma com a mera conduta. Vamos voltar para a concussão. Vamos começar da concussão. A concussão tem como verbo exigir. Então, veja, se o funcionário público exigir a vantagem indevida, mesmo que o particular não pague, se recuse, não se dobre, se o funcionário público exige a vantagem indevida, mesmo que o particular não pague, e mesmo que o funcionário, então, não viole qualquer dever, já que você não vai pagar, né, não vou fazer isso que poderia te ajudar, enfim. Quando o funcionário público exige, mesmo que ele não obtenha aquilo que ele pretendia, o crime estará consumado, porque é um crime formal. Ele se consuma com a mera exigência, independentemente da real obtenção da vantagem indevida. A corrupção passiva, quanto ao verbo solicitar, é a mesma coisa. Quando o funcionário público solicita a vantagem, mesmo que o particular não pague, o funcionário público terá cometido uma corrupção passiva consumada. Então, para que se consume a corrupção passiva, é absolutamente indiferente. Eu estava ali colando de rabo de olho o tempo que me resta, mas estamos bem no tempo, vai dar tudo certo. Então, para que se consume o crime de corrupção passiva, é absolutamente irrelevante para a tipificação da conduta qualquer evento posterior. É absolutamente relevante se o particular vai pagar, não vai pagar, se o particular vai pagar amanhã, vai pagar daqui a 6 meses, se o particular prometeu pagar, mas nunca pagou. É completamente irrelevante para a tipificação da conduta se o funcionário recebe ou não aquilo que ele havia solicitado. Mas, se em virtude da vantagem o funcionário realmente viola o seu dever de ofício, se o funcionário, em razão da vantagem, realmente infringe o seu dever de ofício, a relevância jurídica desse evento é que a corrupção passiva se tornará aumentada, com pena
majorada.